Yo pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje encerraremos de uma vez por todas essa história de pouca vergonha ou seria pouca roupa. Não sei ao certo, mas com certeza o YouTube vai me punir por isso. Logo, se você é menor de 16 anos e ainda assim está vendo esse vídeo, eu te peço para não fazê-lo, pois além de não ser recomendado, você pode ver ou ouvir alguma coisa imprópria para a sua idade e o seu desenvolvimento. Apesar de parecer papo de escola, o Zek aqui é responsável pelo conteúdo que faz e pelo que põe aqui no YouTube, e o público do canal tem pessoas de todas as idades. Então, conto com você para fechar esse vídeo se for o caso, pois assim tornamos o YouTube mais assertivo na questão de conteúdo responsável. Hoje veremos alguns artistas que receberam censuras e críticas por terem pintado nus ao longo da história da arte. E para quem achou que faltou um contexto aqui, é porque esse vídeo é a continuação desse aqui que está aparecendo em algum lugar. Então, se quiser ficar a par de tudo, dá uma passada lá depois. É isso aí e vem comigo. Nunca entendemos muito bem como uma imagem pode causar tanto burburinho para alguns grupos na sociedade, mas quase sempre isso acabou mal para os autores. Afinal, se estamos todos nus por baixo da roupa, por que tanto alarde quando somos pintados, fotografados ou filmados à maneira como nascemos? Seja como for, essas são as regras que seguimos em sociedade, e seria muito incômodo ver certas pessoas andando nuas na rua ou sentadas ao seu lado no ônibus. Vestidos, estamos protegidos do frio, da radiação solar, um pouco, e também de surpresas do cotidiano, no caso de policiais e guardas. Fora que também sentimos vergonha, e não é legal que outras pessoas fiquem espiando nossas intimidades por aí, principalmente se você for mulher. Mas, se vivemos no mundo real, porque um desenho ou uma pintura pode ser o suficiente para acusar alguém de atentado ao pudor. Por que deveríamos levar tão a sério algo que nem é de verdade? Afinal, pinturas e desenhos apenas nos lembram a realidade. Essa pergunta eu não sei responder, mas muitos artistas pagaram por ter se expressado demais nesse sentido. Nesse vídeo, eu vou falar de alguns artistas que se deram mal por pintar uma mulher pelada. A começar pelo pintor espanhol Francisco de Goya, que representou movimentos como o rococó e o realismo e também está ligado ao expressionismo e ao simbolismo. Goya foi um pintor marcado pela sua tela Saturno devorando um filho, mas o que chamou mesmo a atenção da galera foi quando ele decidiu pintar uma mulher pelada. Quer dizer, a Duquesa de Alba. Essa que era um tanto impulsiva e depois da morte do seu marido, convidou o pintor para uma estadia na sua propriedade em Sanlúcar. Ali, Goya fez uma série de estudos minuciosos, tendo a duquesa como modelo. Esse tipo de relacionamento gerou um certo escândalo em 1796, mas a grande questão foi o quadro chamado A Maja Desnuda, pintado um ano depois, retratando a duquesa nua sob almofadas. Isso rendeu ao pintor nada menos do que um processo pela Inquisição Espanhola. Ele conseguiu se safar com uma versão mais recatada em 1800. E se vocês acharam que isso é um exagero, é bom lembrar que não foi a primeira vez que uma pintura ganhou um remaster mais decente. Como eu havia dito no vídeo anterior, Michelangelo pintou muitas figuras nuas e musculosas na Capela Sistina, o que deixou claro um tanto desconcertado. Após a sua morte, muitas dessas figuras ganharam uma tanguinha.
Com certeza deve ter sido ali para esconder o bíceps. Contudo, o advento da modernidade ajudou a amolecer nossos tabus, pelo menos nessa área da representatividade através da pintura. Quero dizer, os pintores ainda foram e são muito criticados até hoje quando pintam um nu feminino, ainda mais se houver sensualidade na cena, mas ninguém ia mais pra fogueira, por assim dizer. Isso me lembra de um pintor do rococó, boêmio e um pouco devasso, que já gerou uma polêmicazinha, o François Boucher. O rococó ficou conhecido na história da arte pela sua futilidade, erotismo e leveza, em contraposição ao barroco. Cenas um pouco interpretativas já apareciam em quadros do movimento, mas Boucher adicionou erotismo às brincadeiras inocentes que vemos em suas cenas. Em sua coletânea, vemos um bumbumzinho aqui e ali. Depois, mulheres expondo as coxas volumosas, decotes e topless. Mas a ousadia do pintor ficou marcada em suas odaliscas de 1745 e 52. Eu procurei, mas não achei nenhum relato de censura de museus ou instituições contra Boucher, mas na sua biografia, essas obras povoam o que foi o entendimento do rococó. Voltando ao exemplo do Goya, outro pintor foi duramente criticado por pintar um nu. Um não, dois na verdade. Inspirado em seu antecessor, Edouard Manet, pintor impressionista, fez duas pinturas provocativas durante o início da sua carreira. A primeira se chama Almoço sobre a Relva e retrata um grupo de amigos fazendo um piquenique. E o que pode ser provocativo num inocente piquenique num parque num domingo ensolarado? Que a figura central é uma mulher nua. Estão lá os dois mancebos relaxando, o dia esquentou e a mulher resolveu tirar a roupa, como vemos logo abaixo perto das frutas. A amiga dela está mais ao fundo e parece que ainda não se decidiu. Com essa, Manet já poderia ter sido expulso das próximas exposições que fosse fazer, mas só ganhou uma notificação de atentado ao pudor de Napoleão III. 2 anos mais tarde, o pintor quase dançou de vez ao trazer a prostituta Olímpia para sua obra, e o que seria um nu mais normal que vimos hoje se tornou motivo de críticas e comentários negativos pela sociedade francesa da época. Mas se a Olímpia está aí de boas, o que pôde deixar os ânimos masculinos tão exaltados? Eu não sei ao todo, mas foi revelado que alguns dos clientes dela visitaram a exposição e se sentiram um pouco incomodados e expostos ao verem sua conhecida ali, por mais que ninguém soubesse quem eles eram. Durante as vanguardas europeias, tivemos mais episódios como estes, com Clint e Salvador Dalí recebendo mais atenção, mas nada que gerasse uma punição severa, pelo menos pelo que eu pesquisei. Apesar disso, algumas mulheres até hoje chegam a se sentir um pouco incomodadas ao ver alguns nus femininos pintados por Clint. Sua série de esboços também podem causar esse efeito, já que muitos representam mulheres fazendo sexo ou se masturbando. Salvador Dalí trilhou um caminho controverso na arte, e na pintura, o nu também fez parte do seu repertório. Dentre suas obras, existe uma que chama bastante atenção nesse aspecto, apesar de pouco se falar nela no site sobre arte, novamente pelo que eu pesquisei. A tradução do título seria Jovem Virgem Autossodomizada pelos Chifres da Sua Própria Castidade, onde esses chifres, ao mesmo tempo que formam a imagem, representam objetos fálicos que a penetram. Talvez um tipo de crítica à castidade cristã. Novamente, tudo isso remete à obra, não é uma crítica minha. Mas houve sim
uma obra surrealista que, de tão absurda, ficou escondida por 30 anos. Eu estou falando da pintura do artista francês Balthazar Klossowski, chamada Aula de Violão. Ela mostra uma professora tocando o órgão sexual da sua aluna. Essa cena, que naturalmente nos dá a impressão de um abuso sexual e até nojo, dependendo do quão sensível você aí for, só veio a público em 1977. A primeira vez que eu vi, eu reprovei totalmente a obra, pois é praticamente uma cena de pedofilia. Outras obras do artista também trazem crianças, meninas em sua maioria, em temas parecidos, os quais levaram o público a questionar se ele não estava sexualizando essas personagens. Eu não sei o contexto da obra, a história do artista e do que tem mais por trás, mas para mim chegou bem perto do limite entre o absurdo na arte e o real absurdo, que não podemos tolerar. Não quero chegar aqui com falso moralismo. Se alguém aí conhecer melhor essa história, por favor, contribua nos comentários. Por causa deste e de muitos outros episódios, como obras de Courbet, Tiziano, Botticelli e outros, o no artístico foi ficando cada vez mais comum, até deixar, entre aspas, de ser um tabu, pelo menos na arte. Apesar de ser um alvo recorrente das críticas das classes mais conservadoras da sociedade, o nu na pintura foi deixado um pouco de lado por muitos artistas, que foram explorar o tema em outros meios, como a fotografia, o vídeo e a performance. Isso me faz lembrar do Duchamp, da Marina Abramovic e também do Jeff Koons. E é claro que existem muitos outros artistas que exploram esse tema, mas já chegamos ao final do vídeo. Com esse episódio, encerramos por enquanto a nossa minissérie sobre alguns elementos da arte clássica que influenciaram a arte de hoje, e um deles é a tradição do nu artístico. Assim como vocês escolheram, eu farei mais vídeos até o fim do ano sobre dois outros assuntos, a arte contemporânea e o realismo na arte. Não se esqueçam de visitar a descrição do vídeo para aprender mais. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curte Arte Educação no Facebook, lá eu posto conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto os meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Não se esqueça também de dar uma passadinha no meu segundo canal, onde eu falo sobre games e você pode se interessar, lembrando que esse canal continua sendo o principal. A Arte Educação também está no Instagram, então passa lá também. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!